é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Jeremias 23 e 29. Com a citação deste versículo, estamos retornando para continuarmos refutando a doutrina equivocada da perseverança dos santos, conforme ensinada pelos calvinistas. Aqueles que estudam o assunto sabem que a doutrina da perseverança dos santos é apenas um dos 5 pontos do acrônimo de Calvino. Na verdade, é o último ponto. O primeiro ponto é a doutrina da depravação total. Essa doutrina argumenta que o pecado original contaminou a humanidade de tal forma que deixou o ser humano espiritualmente incapaz de decidir pelo bem espiritual ou voltar-se para Deus sem a graça soberana de Cristo. O segundo ponto é a doutrina da eleição incondicional, que diz que Deus, em sua soberania, escolheu antes da fundação do mundo algumas pessoas para a salvação, não com base em méritos, obras ou até mesmo condições que elas cumpririam, mas exclusivamente por sua graça e vontade soberana. De acordo com João Calvino, essa eleição é um ato da graça divina, independentemente de qualquer ação ou decisão humana, já que todos os seres humanos, devido à depravação total, são incapazes de buscar a Deus por conta própria. O terceiro ponto é a doutrina da expiação limitada, que alega que a morte de Cristo foi planejada para salvar apenas os eleitos, aqueles que Deus escolheu para a salvação desde a eternidade. De acordo com esse equívoco doutrinário, Cristo não morreu para oferecer salvação a todos os homens, mas para garantir a redenção efetiva apenas dos eleitos. Mais à frente, nós confrontaremos cada uma dessas doutrinas corrompidas com as Sagradas Escrituras. O quarto ponto do calvinismo trata da doutrina da graça irresistível. Segundo essa doutrina, a graça de Deus, quando é enviada sobre a pessoa eleita para a salvação, é eficaz e irresistível, ou seja, resulta infalivelmente na regeneração, fé e salvação daquela pessoa. Segundo essa doutrina, ninguém pode resistir à graça de Deus com sucesso quando ele decide salvar. E o quinto ponto, o quinto e último ponto, é exatamente a perseverança dos santos, que já estamos refutando desde o primeiro vídeo. É a doutrina que diz que, uma vez salvo, salvo para sempre. Pois bem, embora tenhamos iniciado a nossa abordagem a partir do último ponto, faremos uma abordagem completa de todos os pontos, refutando cada um à luz da palavra de Deus. Retornemos então à demolição desse quinto ponto, utilizando somente a Bíblia Sagrada. Escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo 5, versos 11, 12 e 15, Paulo diz: mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Nesses versículos, o apóstolo Paulo orienta Timóteo sobre o cuidado com a administração da igreja, e esse cuidado inclui a questão das viúvas. Naquela época, as viúvas eram um grupo muito vulnerável na sociedade, e a igreja frequentemente lhes oferecia suporte material e espiritual, especialmente se elas não tinham família para ajudá-las. Sem entrar em detalhes a respeito de dados como idade das viúvas, novo casamento, etc., vamos direto ao verso 15, onde Paulo é incisivo em afirmar que aquelas viúvas que se portassem levianas contra Cristo, abandonando a primeira fé, deveriam ser excluídas do apoio da igreja, pois se desviaram indo após Satanás. Espere um pouco. Essas viúvas não eram crentes salvas? E mesmo assim, elas deixaram de seguir a Cristo para seguir a Satanás?
E a perseverança dos santos, ensinada pelos calvinistas, onde fica? Percebe que essa doutrina não se sustenta quando a gente confronta ela com a palavra? Repare nos detalhes. Paulo diz que aquelas viúvas abandonaram a primeira fé. Ora, se alguém abandona a fé, é porque era crente, certo? Mas e o que acontece com o crente que abandona a fé e passa a seguir Satanás? Continua salvo ou perde a salvação? Percebe como essa doutrina não se sustenta quando a gente confronta ela com as escrituras sagradas e só com a escritura? Nessa mesma epístola, um pouco mais à frente, no capítulo 6, Paulo exorta a Timóteo dizendo: Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. O termo depósito nesse texto refere-se ao evangelho puro, à sã doutrina, que foi confiada a Timóteo e que este deveria preservá-la e retransmiti-la fielmente conforme recebera. Com essa exortação, Paulo enfatiza a responsabilidade de Timóteo em proteger a pureza doutrinária contra as corrupções. E não somente Timóteo, mas todos nós, ministros do Evangelho, temos esse encargo. A palavra traduzida por ciência nesse texto vem do grego gnosis, podendo ser entendida como conhecimento ou filosofia humana, que se opõe à verdade de Deus. Se refere a ensinamentos ou ideias que, embora aparentem sabedoria, são contrárias à fé cristã. Certamente está relacionado às heresias gnósticas, que começavam a se tornar comum naquela época e que prometiam um suposto conhecimento superior e alternativo à simples pregação do Evangelho. Por conseguinte, Paulo esclarece que aqueles que se envolveram com essas ideias errôneas acabaram abandonando a verdadeira fé. E quem abandona a fé, naturalmente, perde as bênçãos prometidas ao crente. E a principal delas é a salvação. Simples assim. Se a gente usar somente a Bíblia, fica fácil de entender. Então fica aqui a minha sugestão. Sai desse emaranhado de argumentação teológica, que quanto mais tenta explicar a doutrina da salvação, mais confunde as pessoas, e vem para a Bíblia, sola Escritura. E você verá que o caminho para a salvação é algo muito simples de entender, receber e perseverar nele. Observe o que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, lá em 1 de Coríntios, capítulo 15, versos 1 e 2. Ele diz: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo que também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Precisa explicar um texto como esse? Não, não precisa. É só olhar para as palavras nele contidas. Paulo fala, por exemplo, de receber o evangelho conforme anunciado pelos apóstolos. Fala também da necessidade de permanecer crendo nesse evangelho que produz a salvação, mas alerta para a necessidade de se reter a fé nesse evangelho como condição para a salvação. E a palavra reter no original é katerro, que denota a ação de possuir algo firmemente, deixando mais do que evidente que precisamos reter a salvação conquistada por Cristo na cruz. Em tom de exortação, Paulo escreve aos crentes na galáxia dizendo o seguinte: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E, de novo, protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Bem, no combate a ensinos e práticas judaizantes,
encontramos o apóstolo Paulo persuadindo os crentes a permanecerem firmes na fé e a terem cuidado para não retornarem ao estado anterior de servidão. Aquele que tenta se justificar pelas obras da lei encontra-se caído da graça e separado de Cristo. Pergunto mais uma vez: uma pessoa que cai da graça e é separado, ou fica separado de Cristo, perde a salvação ou não? Por óbvio que sim. E é exatamente por isso que o apóstolo Paulo adverte os crentes na Galácia. Pois bem, concluiremos este vídeo por aqui, mas ainda não terminou. No próximo vídeo, continuaremos demolindo a falsa doutrina calvinista da perseverança dos santos com a palavra de Deus. Se você está sendo edificado pelo conteúdo desses nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e divulgue o nosso canal. Envie o link para seus amigos. Faça com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Quando você interage com a nossa publicação, dando um like, ou mesmo fazendo ali um comentário, o algoritmo da plataforma divulga mais ainda o vídeo para outras pessoas. Deus continue abençoando você e sua família. Até o próximo vídeo.